Maravilha, mais uma vez então, um feliz sábado. Que bom que você está na casa de Deus. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 2. Livro de Juízes, capítulo 2, vai ser a base do nosso tema dessa manhã. Você que nos acompanha de forma virtual, você é bem-vindo à casa do Pai. Onde você está também, se tiver uma Bíblia, acesse no seu celular, pegue de forma física e juntos vamos ler alguns versos nessa manhã. Você já encontrou? Quem encontrou diz amém para eu poder ver. Tem alguns na misericórdia, há tempo ainda. Então você pode encontrar, temos tempo para isso. Livro de Juízes, no capítulo 2. Juízes, capítulo 2. Eu já vou te dizer o verso, mas antes de nós continuarmos a nossa leitura, eu convido você para juntos nós orarmos mais uma vez. E para isso, eu te convido a colocar uma mão sobre a sua Bíblia e outra mão sobre o seu coração. E vamos orar dessa forma. Oremos. Pai amado, nós louvamos o teu santo nome e pedimos que nessa manhã o Senhor seja o nosso mensageiro, para que apenas como instrumentos em suas mãos, possamos ser chamados como ferramentas que pregam o teu santo evangelho. O Dia Mundial, por mais que tenha uma data fixa, cabe a cada um de nós, durante todo esse ano, nos comprometermos com a sua palavra e anunciar as boas novas de salvação. Por isso que nós oramos, pedindo que derrame o teu Santo Espírito sobre nós, e mais uma vez, a sua palavra possa entrar em nossas vidas e nos transformar tudo o que for necessário, mas começando de dentro para fora. Nós oramos a Ti pelo nome de Jesus. Amém. Que bom que você está aqui nessa manhã, fico muito feliz de ver diversos rostos, mas eu tenho que forçar um pouquinho a sua memória. Não é a primeira vez que nós nos encontramos desde quando eu cheguei em Santa Maria. Para você que não me conhece, eu me chamo Pedro, sou pastor escolar, o novo pastor escolar aqui no nosso colégio de Santa Maria. Quando me ligaram para vir aqui, o pastor falou bem assim: Pastor Pedro, Santa Maria, especialmente esse distrito, muito obrigado, especialmente esse distrito, é um distrito muito querido. E nós gostaríamos de enviar 2 pastores para eles. Mas nós não podemos enviar, porque por enquanto o colégio não comporta isso. Então, já que nós não podemos enviar 2, nós vamos enviar um que é do tamanho de 2, para poder abraçar todo mundo. E aí enviaram, tinha um pastor que era mais magrinho, e agora enviaram um mais gordinho para poder completar tudo isso. Mas nós não nos encontramos apenas nessa vez. Se você se lembrar, eu já estive junto com vocês 3 anos atrás. 3 anos atrás, eu estive aqui em 2023, por volta do mês de junho, julho, fazendo uma semana especial. Para você poder se lembrar um pouquinho melhor, num sábado de manhã, o pastor Marco Júnior fez um batismo, dando início a uma semana especial. Eu estive junto com vocês pregando cada uma das noites. E o pastor Jefferson, então, fez o encerramento no último dia. Ou seja, se nós nos conhecemos, você olha para mim, mas eu conheço esse cara de algum lugar. É porque nós já nos vimos. Capaz de eu até ter visitado alguns de vocês, mas me perdoe. Durante todo aquele ano 2023, nós fazíamos campanhas de evangelismo todas as semanas. Então, saindo daqui, fui para outras cidades. Então, pensa, se cada semana eu passar visitando pelo menos 2 pessoas, só em um ano terei visitado mais de 100. E era um pouquinho mais do que isso. Mas é muito bom ver rostos amigáveis. É muito bom estar junto com vocês mais uma vez. Queridos, eu escolhi esse verso para nós conversarmos nessa manhã, porque veja, no Dia Mundial do Jovem Adventista, existem coisas que precisam ser ditas, mas também existem coisas que precisam ser lembradas. Nós nascemos com um propósito, nós temos uma missão dentro do nosso coração e essa missão nos impulsiona a continuar avançando. E esse verso que eu escolhi é o livro de Juízes, no capítulo 2.
Olha só que curioso que diz para nós a partir do verso 10. Mas antes de você ler, eu quero que você apenas pense, não precisa verbalizar, não precisa dizer, apenas pense. Se você pudesse colocar uma lista, qual seria o seu verso favorito da Bíblia? Não precisa me dizer, apenas pense. Qual seria o seu verso favorito? Começando comigo, eu digo para você. O meu verso é o verso de João capítulo 14, o verso 1, 2 e 3. Onde ali o Senhor Jesus faz promessas. Promessas de cuidar de cada um de nós. Mas promessas de preparar um lugar maravilhoso para estarmos junto com Ele. Então, faça uma lista, faça um ranking. Qual seria o melhor verso, o seu verso favorito de toda a palavra de Deus? Pensando nisso, agora faça o oposto. Qual seria, na sua opinião, o pior verso de toda a palavra de Deus? Pensando nessa resposta, eu escolhi o meu. E o verso que eu considero como sendo o pior é o verso que nós vamos ler agora. Juízes capítulo 2, verso 10, diz assim: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e a outra geração, após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Que geração é essa que estamos falando? Não é a geração que viu o mar se abrindo. Não é a geração que derrubou os muros. É uma geração que, por mais que ouviu falar de milagres, ainda não testemunhou o cuidado da mão de Deus. Uma geração que se levanta, que conhecia Deus do papel, conhecia Deus de forma distante, mas que ainda não vivia Deus dentro da sua própria vida. Essa geração é uma geração difícil. E veja, toda e qualquer igreja está a uma geração de deixar de existir. Dentro de todas as nossas igrejas, nós temos convivendo ao todo uma média de 7 gerações. Então, cada um de nós é de uma geração. E se você se considera como geração Z, que nós vamos conversar um pouco sobre essa geração, eu te digo que se você se considerava a geração mais nova, você já está 2 gerações atrasado. A geração Z, ela já terminou. E já começou uma outra geração, e já terminou essa geração 2 anos atrás. A nossa geração vai começar por volta de 1995 e vai até 2010. Se você nasceu nesse período, parabéns, você é considerado geração Z. Mas se você nasceu a partir de 2010, e aqui estamos falando possivelmente dos seus filhos, os seus filhos já são uma nova geração, conhecida como geração Alfa. Mas a geração Alfa também já terminou. A geração Alfa vai de 2011, 2010, até 2024, quando nós ali conseguimos administrar melhor o contexto da pandemia. E agora surge uma terceira geração seguida, que essa geração é a geração, quem sabe, dos seus netos, ou então dos filhos dos seus filhos, que vão estar no futuro liderando essa igreja. Se nós não cuidarmos das novas gerações, se nós não cultivarmos aqueles que vêm depois de nós, se nós não delegarmos, ou no nosso contexto, se nós não discipularmos, como estará a Igreja Central de Santa Maria quando nós não estivermos mais aqui? Daqui a um tempo, quando os seus filhos, os seus netos assumirem, e estarão preocupados com essas responsabilidades de construção, administração, recurso de audiovisual. Como vai estar o futuro da igreja? É por isso que nós enfatizamos tanto as novas gerações. E se tornou um grande palco de preocupação para a divisão sul-americana. Enquanto vemos igrejas do mundo todo que estão fechando, vemos uma igreja no Brasil que continua crescendo cada dia mais. E essa igreja é testemunho disso, porque aqui vemos tantas novas gerações, mas não se engane. O dia é o Dia Mundial do Jovem Adventista, mas a mensagem dessa manhã, ela é universal para todas as nossas gerações. E é o que nós vamos conversar um pouco nessa manhã. Veja, aconteceu um fato curioso no ano passado,
que fato curioso é esse? No ano de 2005, uma geração se levantou segurando um símbolo incomum em várias partes do mundo, uma bandeira revolucionária, uma bandeira com um símbolo até mesmo um pouco estranho. Era uma bandeira de fundo preto, que tinha uma caveira de ossos cruzado, mais um elemento que foge da realidade. Essa caveira estava usando um chapéu de pária. E afinal, da onde vem isso? Isso vem de um desenho japonês, vem de um anime chamado One Piece. E lá no One Piece, essa bandeira aparece como sendo usada por uma tripulação chamada de piratas, onde o protagonista é o Luffy, e lá ele tem os seus diversos poderes e usa isso. E essa bandeira é usada por ele. Mas por que essa bandeira? Bandeira usada essa, nesse desenho, como um símbolo de revolução contra as decisões governamentais naquele contexto animado. Só que essa bandeira, ela foi resgatada. E no ano passado, toda uma geração, que foi a geração Z, se prontificou em diversas regiões do mundo para causar algumas revoluções. A geração Z em diferentes partes do mundo, como você já está vendo, Nepal, Indonésia, Filipinas, Sérvia, Peru e até mesmo no Brasil, tivemos jovens da geração Z que levantaram essa bandeira em protesto contra as decisões governamentais do seu país, inclusive do nosso. Essa bandeira incomum demonstrou um estralar de dedos para nós, porque uma geração chamada de rebelde sem causa, ou então uma geração sem propósito, que parece não haver foco, agora se une querendo um futuro melhor. Se une pensando em algo maior para eles e para os seus futuros filhos. Então vemos que uma geração que parecia perdida e sem rumo, quando se torna necessário, é capaz de se unir. Uma geração, ela se desperta. Esses protestos aconteceram em todas as partes do mundo. Só que isso vem contra nós para levantar um fato curioso. Essa geração que se une por uma revolução na sociedade, é uma geração que está junto conosco dentro dos bancos dessa igreja. E isso não é preocupante quando você sabe administrar, mas vemos uma geração que está empolgada, que está animada para levantar cada um a sua bandeira. E não se engane, todos nós erguemos bandeiras diferentes. Mas eu te pergunto, qual bandeira nós levantamos? Qual bandeira você tem levantado? Nessa geração, podemos ver uma bandeira da revolução, símbolo comum em todas as revoluções do ano passado. Mas qual bandeira eu e você temos erguido? Qual bandeira nós temos levantado? Em ano de eleição, pode ser que você levante uma bandeira política. Em ano de Copa do Mundo, pode ser que você levante uma bandeira sobre algum jogo. Em ano que acontece constantemente de Grenal, que bandeira que nós levantamos? Veja, cada um de nós levanta bandeiras. Não está errado levantar bandeiras, mas está errado o nosso propósito sobre cada uma dessas bandeiras. Eu pergunto para você, qual bandeira as novas gerações estarão levantando? A bandeira que cumpre o salvar do pecado e guiar no serviço, ou uma bandeira simplesmente revolucionista? O que nós temos feito? Qual tem sido o nosso objetivo, além de salvar do pecado e guiar no serviço? Mas e se a causa for maior? E se a geração que parece perdida e sem rumo se unir por um bem maior? Se vemos isso na sociedade, por que não ver isso também dentro da nossa igreja? Se vemos isso em diferentes partes do mundo, novas gerações que se levantam por uma causa maior e melhor, por que não começar a revolução espiritual dentro do nosso coração? E aonde nós estamos também, a causa ela precisa ser maior do que cada um de nós. Mas não se engane, essa geração e outras ainda receberam diversos títulos. Olhamos para as novas gerações e colocamos títulos característicos de cada uma delas.
Essa geração é muito fraca, essa geração é muito sensível, porque essa geração é uma geração de cristal. Qualquer coisa está magoada, qualquer coisa já fica sofrendo. Mas na minha época era diferente. Veja, eu passava a cidade toda para poder estudar, com uma sacolinha com os meus livros. Mas as gerações mudaram, o tempo foi passando, e nós rotulamos até mesmo como geração Nutella. Essa geração é a geração que você não viveu, porque na sua geração o metiolate ele ardia. Na minha geração, ele não arde mais. Na sua geração, os professores eram respeitados, e ai se dissesse um A. Na minha geração, os professores são desafiados. Então nós intitulamos essa geração como geração de cristal, como geração fraca e até mesmo geração Nutella, onde uma geração não se une por um bem maior. Mas quando eu vou para a palavra de Deus, eu vejo que isso não é verdade. Porque aonde nós vemos uma geração fraca, aonde nós vemos jovens sem propósitos, Deus enxerga um exército. Aonde você vê o fracasso, Deus vê sucesso. Aonde você vê improbabilidade, Deus vê chance de mudar o mundo. Mas pastor, de onde você tira isso? É só porque é a sua geração? Não, porque é a geração deles. Eles também eram chamados de improváveis, mas fizeram a diferença na geração e no período que eles estavam. E quem são esses? Aqui eu cito Moisés, de um príncipe fugitivo, para quem sabe o maior líder desse mundo, abaixo dos pés de Jesus, onde quem sabe o pai adotivo pode ter falado, não, na minha época, como príncipe do Egito, eu já governava, eu já lutava nos exércitos, e agora o meu filho já está fugindo, jamais vai herdar o meu trono. Essa geração é uma geração fraca. Fica aqui de curiosidade para você, existem alguns sites que você pode revisitar a história. E revisitando a história, eu encontrei um site que tem armazenado centenas ou milhares de jornais de séculos atrás. E no começo desse ano, montando uma mensagem para o pessoal da liderança, na capacitação que nós tivemos, eu encontrei um jornal que datava 16 de janeiro de 1926. E sabe o que é curioso? Lá tinha uma crítica, um artigo muito aberto contra a nova geração. E dizia, essa geração está depravada. Essa geração é uma geração sem futuro. E nós estamos falando de 100 anos atrás. A geração depravada, quem sabe, foram os seus pais. Quem sabe foram os seus avós. Mas veja, problema de gerações nós sempre teremos. Nós não podemos ver apenas o problema, mas enxergar o potencial guardado dentro de cada um. Aqui também eu posso trazer José. Alguém que passou de escravo vendido para o governador do império. Um jovem com sonhos, mas ainda sem experiência. Um jovem com um propósito maior, mas ainda sem oportunidades. Considerado o menor de toda a família por ser um dos mais novos, mas considerado por Deus como aquele que cuidaria de toda a sua família. Aqui vai mais um exemplo, eu também cito Pedro, meu grande xará, onde ele passa de pescador impulsivo para o pregador de multidões. Veja, se nós tivéssemos apenas encarado o mal daquela geração, quem sabe eles não serão pessoas fundamentais para a nossa fé, mas pelo contrário, foram chamados por Deus com um propósito, com uma bandeira que seria erguida maior do que cada um deles. E que não dizer então, como não dizer de Josué, de jovem sem nome, alguém que seria citado apenas no rodapé do livro de Êxodo, mas que se tornou um protagonista e libertou e conquistou a região de Canaã. Cada um desses jovens foi chamado por Deus para erguer uma bandeira. Cada um destes agarrou a oportunidade que recebeu, o convite que foi dado e atendeu ao pedido de Deus para transformar, para revolucionar o momento onde eles estavam. Não se engane, a minha geração
e as novas gerações não conhecem da vida. É uma geração que, aos 25 anos, aos 30 anos de idade, vai queimar o arroz. É uma geração que, se deixar sozinha em casa para morar, vai só pedir pizza congelada. É uma geração que pode até se preocupar com algumas coisas, mas não tem experiência. É uma geração que precisa ser cuidada, uma geração que precisa ser ensinada, e não é à toa que no livro Mensagem aos Jovens, Ellen White vai dizer exatamente o seguinte: as gerações são a força que move o poder de Deus. As novas gerações são as mãos, são a força daqueles que vão movimentar a igreja, mas eles, muitas vezes, não serão a experiência. Porque a experiência e a direção sempre virá dos mais velhos. Então, a nova geração possui potencial, mas quem vai discipulá-los? Quem vai orientá-los? Quem vai abraçá-los? Quem vai passar tempo ensinando cada um deles? A minha geração anseia por direção de Deus, mas também daqueles que já conhecem a jornada. Se você que é mais velho, conhece o caminho das pedras, por favor, nos ensine, porque nós ainda não conhecemos. Nós ainda vamos deixar os pés calejados, nós ainda vamos ter os nossos filhos, mas vocês já passaram por tudo isso, e nós precisamos disso, porque se as novas gerações são as mãos que impulsionam, você é o conhecimento que direciona. Você é a sabedoria que pode nos inspirar, como não também mencionar aqui o apóstolo Paulo, de prisioneiro açoitado, à luz na escuridão. Somos convidados a ser lâmpada para cada uma das pessoas. Cada um de nós possui um grande potencial. Cada um de nós possui uma luz que precisa brilhar. Mas talvez você veja numa igreja cheia como nós estamos e pense: mas como que a minha luz vai brilhar se tem tantas pessoas que também brilham? Veja, a luz não foi feita para brilhar enquanto está claro. A luz foi feita para brilhar no escuro. São nas trevas, nas oportunidades do trabalho, da família, da escola, da faculdade, que nós somos chamados e impulsionados para brilhar o amor de Jesus. Há alguns anos eu estive junto com vocês e eu contei uma série de histórias. Então me perdoe se alguma dessas histórias eu acabar repetindo. Mas como eu sei que alguns não estavam, eu posso me repetir porque alguns não ouviram. Se você ouviu, eu vou te pedir que você finja que não ouviu. Para que aí quando eu contar de novo você esteja impactado mais uma vez. Mas eu lembro quando fui para um acampamento de desbravadores, eu fiz uma lista. E era o meu primeiro acampamento. E eu fiquei, mas o que eu vou levar nesse acampamento? Um acampamento que o nosso clube está sonhando em ir também, como já foi outras vezes, lá em Barretos, no ano que vem. E eu lembro que na lista de coisas que eu preparei para levar, tinha lá vários itens essenciais, que meu acampamento não seria aproveitado se eu não tivesse esses itens. Só que na minha lista de itens essenciais, tinha uma coisa que era prioridade, mas eu acabei esquecendo. E sabe o que era? Não era a Bíblia, porque eu tinha no celular, podia comprar no Campuri. Não era a barraca, porque um outro amigo meu havia levado a barraca. Não era escova de dente, porque até mesmo sem escova de dente, desbravador ainda assim dá um jeito. Não sei se o Olavo concordaria, mas um dos jeitos que eu aprendi seria, esqueceu pasta de dente, passa no dedo e escova o dente. Não sei qual que é o procedimento disso, mas eu acho que não dá certo. Mas o grande ponto é que, dos itens que eu esqueci da minha toalha de tomar banho. E aí ficou um desafio. 2 opções. 5 dias de acampamento. 5 dias com banho ou 5 dias sem banho. Eu pensei, tem que dar um jeito. Sem banho eu não fico. Mas, a gente está no acampamento, né? Ninguém vai ficar cheirando um ao outro. Eu durmo com alguém na barraca, mas
a gente fica tão cansado que a gente nem vê. Então, não, vou mudar, vou tomar banho sim. Só que eu fiz um plano, e entenda, e este Pedro que eu estou te contando é um Pedro de mais de 10 anos atrás. Um Pedro imaturo, um Pedro inconsequente e que ainda quando mais novo quebrou o braço 6 vezes por aprontar. Então, um Pedro que era bem inconsequente da vida. E este Pedro teve uma ideia. No meu clube nós temos aproximadamente 40 desbravadores contando com a liderança. Desses 40, pelo menos 15, contando comigo, são homens e meninos. Menos eu que não trouxe a minha toalha, ao todo, existem aqui neste acampamento 14 toalhas disponíveis. Então, já sabe onde eu vou chegar, né? Eu aproveitava o momento que todo mundo estava distraído nas atividades, ia até o varal lá do nosso clube, e sem ninguém ver, eu pegava a toalha deles para tomar banho. Só que aqui é a estratégia. Eu não podia repetir sempre a mesma toalha. Ficaria muito óbvio. Então, de manhã, o clube acordava ali umas 5h30. Eu acordava umas 4h50, corria pegar a toalha e ia tomar banho. O clube ia dormir ali umas 11, 11h30 da noite. Eu dormia 1 da manhã para, antes de dormir, correr pegar uma toalha para poder tomar o meu banho. Isso não é nem um pouco higiênico, eu entendo, eu concordo. E fique tranquilo, eu não estou vendo o Jefferson aqui, Jefferson, a Suelen, não estou vendo, mas o Jefferson é meu diretor agora. Um recadinho para o Jefferson, para ouvir depois. Jefferson, fique tranquilo, pode me levar para o acampamento. Hoje a minha esposa faz as minhas coisas, então toalha não falta. Em casa eu tenho 8 toalhas diferentes, então toalha não falta mais. Então, Clube Sul, fiquem tranquilos. Hoje eu tomo os meus banhos com as minhas toalhas. Mas veja, na lista de prioridades, muitas vezes nós esquecemos o que é essencial. E as nossas gerações se convergem para o mesmo ponto, onde eu e você esquecemos muitas vezes de preparar uma nova geração, de orientar pessoas novas, ou até mesmo de diferentes atividades que eu e você possuímos. Mas, nesse contexto, a nossa pergunta ela muda. Se a pergunta inicial era: que bandeira estamos levantando? Dentro desse contexto bíblico, a pergunta se torna: o que Deus pode fazer com jovens sobre a bandeira da cruz? Cada um levanta uma bandeira, mas se o nosso propósito for maior, e ele é, precisamos todos nós levantar a bandeira da cruz, mais do que a nossa bandeira, mais do que as nossas opiniões. É a bandeira de um Deus que nos ama e, por amor, entregou o seu Filho no nosso lugar, para que tivéssemos a oportunidade de sermos transformados e ter um caráter modelado pelas mãos do Salvador. Em primeiro lugar, para fazer parte desse grande exército, eu e você precisamos nos alistar. Eu e você precisamos nos preparar. E a base disso nós encontramos na palavra de Deus. Abra comigo, livro de Êxodo, no capítulo 17, o verso 8 e o verso 9. Livro de Êxodo, segundo livro do Antigo Testamento. Livro de Êxodo, no capítulo 17. Inclusive, já marque essa página, que nós vamos ir e vir algumas vezes. Livro de Êxodo, no capítulo 17, o verso 8 e o verso 9 é o verso que nós lemos ler. Livro de Êxodo, no capítulo 17, o verso 8 e o verso 9, na minha versão, como Almeida Revista Atualizada, é apresentado da seguinte forma esses dois versos. Êxodo capítulo 17, verso 8 e o verso 9. Diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro. Deus convida a cada um de nós para nos alistarmos no exército de Cristo.
não importa qual é a sua geração, a missão ainda é a mesma. Não importa se você é uma pessoa que sempre foi ativa na igreja ou ainda não foi essa pessoa ativa. Cristo convoca soldados e nós temos essa missão de estar no exército de Cristo e seguir avante. Mas não se engane, o nosso inimigo, ele ainda é invisível. Efésios capítulo 6, verso 12, a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta não é com a pessoa que está do lado. A nossa luta não é com ninguém que está aqui dentro. A nossa luta é e sempre vai ser contra as potestades malignas que tentam invadir as nossas vidas, tomar controle da nossa casa e tirar os nossos filhos das nossas mãos. O nosso inimigo, ele é invisível. E esse inimigo, ele nunca joga limpo. Pelo contrário, ele tem uma estratégia, e quem sabe a estratégia mais suja de todas, que é sempre tocar aonde está machucado. O inimigo, ele conhece os nossos pontos fracos, e por conhecer os pontos fracos, nós somos desafiados. Aonde eu e você temos falhado na vida com o nosso Salvador. E ele conhece isso muito bem. Se eu tenho falhado na devoção diária, o inimigo conhece isso, então ele vai colocar trabalhos, vai colocar tarefas, hora extra, trabalho extra da faculdade, para que eu tenha ainda menos tempo de buscar o meu Salvador, se eu sou facilmente influenciado. O inimigo de Deus também pode usar a estratégia de colocar pessoas que até mesmo eu posso amar, para me desviar do melhor caminho. Ele conhece quais são os nossos pontos fracos. E você, conhece quais são os seus pontos fracos também? Ao conhecer os seus pontos fracos, ao Pedro conhecer os seus pontos fracos, eu posso protegê-los ainda mais, porque o inimigo conhece. E por não jogar limpo, ele vai avançar. Mas em segunda parte, vemos ali que a comunhão é a base de tudo. A comunhão é o que dá o alicerce para a nossa vida. E a resposta disso vem na história ainda de Moisés e Josué. Porque na vida, ninguém vence sozinho. Talvez você pode orar e pensar, não, mas na minha vida, eu batalhei, eu consegui os meus estudos, eu fui atrás, eu enfrentei. Mas e o Deus a quem você serve? Não te deu saúde? Não te deu sabedoria? Não te deu capacidade financeira, não te auxiliou, seus pais não cuidaram de você, seus amigos não te incentivaram, a sua igreja não te abraçou e comemorou junto com você. Na nossa vida, ninguém pode vencer sozinho. E quem sabe, o jeito que vamos vencer é com o apoio da pessoa que está ao nosso lado. Uma geração que pode ser diferente, mas eu preciso dele, o tanto que ele também precisa de mim. E nós vemos isso com Josué e Moisés. Enquanto Josué lutava no campo, Moisés subiu a montanha e levantou as suas mãos. 2 gerações, um mesmo propósito. A vitória do povo de Deus. Josué era protagonista na ação, mas a sua força se multiplicava pela comunhão com Moisés e, acima de tudo, com Deus. Eu louvo a Deus, porque nesta igreja, enquanto temos pessoas que atuam, que trabalham, também temos pessoas que oram. A prova disso são as terças-feiras, pelas 6 da manhã, quando pessoas se reúnem, entregando nas mãos de Deus o futuro dessa cidade e dessa igreja que nós temos. Essa é a prova. Enquanto uns são protagonistas na linha de frente, outros erguem a sua mão, orando e intercedendo para que se tornem ambos vitoriosos na bandeira de Cristo. A batalha se vence no alto. Embora a nossa oração não mude a Deus, a nossa oração pode nos mudar. Essa afirmação vem de Lutero. Veja, o livro de Ellen White, no Comportamento Evangelista, diz bem assim: as maiores vitórias da Igreja de Cristo,
ou do cristão em particular, não são as coisas que nós ganhamos pelo talento ou pela educação. Não é simplesmente o mérito acadêmico. Não é o primeiro lugar no vestibular apenas. Vai além disso. Pela riqueza ou favor dos homens. São as vitórias ganhas na sala da audiência de Deus. A maior vitória vem dentro de um quarto fechado, de joelhos dobrados, no altar da criação, aos pés do Senhor. Quando uma fé cheia de ardor e agonia lança a mão do braço forte do nosso Todo-Poderoso. Para nós já finalizarmos, resta apenas a ação. Para fecharmos nossos últimos versos, livro de Êxodo, no capítulo 17, veja comigo o verso 13 e o verso 15, que encerra a mensagem dizendo da seguinte forma: E Moisés edificou um altar, e lhe chamou o Senhor, verso 13 primeiro. E Josué desbaratou Amaleque e o seu povo a fio de espada. Verso 15, e Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. A bandeira que nós erguemos é a bandeira de Cristo. Ninguém afia uma espada se não é para lutar. E nós, como filhos de Deus, não carregamos uma espada afiada à toa. A nossa espada é e sempre será a palavra de Deus. Nós empunhamos hoje uma espada. No exército de Cristo, a comunhão é a base, mas a palavra de Deus é ferramenta para transformar vidas, para mudar corações e para salvar qualquer pessoa de qualquer geração. Cabe a nós um último chamado. Se a palavra de Deus é a espada, do hebraico, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Hoje, coloque um jovem na sua oração. Hoje, coloque as novas gerações como tema central dos seus pensamentos, dos seus planos, porque Deus faz isso com cada um de nós, todos os dias. Eu fico muito feliz de estar numa igreja com tantas novas gerações. Só que essa geração, a minha geração, a geração dos seus filhos, a geração dos seus netos, temos muito a lutar ainda. Nós não conquistamos nem metade daquilo que você já conquistou com a nossa idade. Mas com o seu apoio, junto com o seu incentivo, eu tenho a plena certeza que essa pode e será a última geração que verá Jesus voltar. É por isso que não foi combinado, não foi ensaiado, e não visei nem a Steph nem a Su, mas eu queria fazer uma oração com todos os nossos jovens neste momento. E essa oração, ela vem com autoridade, porque eu queria convidar também os nossos anciãos, as nossas anciãs, junto também do pastor Luiz, que achou que ia fugir, mas está ali. Então você, jovem adventista, ou melhor, você chamado como filho de Deus, eu quero te convidar para vir aqui na frente. E eu vou começar agora a chamar cada um de vocês. A Su, a Steph, a minha esposa maravilhosa, mulher mais linda que está presente. Cada um de vocês jovens, vem aqui na frente. Venha Pedro, venha Arthur, pode vir. Vocês aproveitam que o pastor não lembra os nomes, mas eu vou decorar. Cada um de vocês que está junto conosco na classe jovem, pode vir o Ivan, pode vir nossos anciãos também, eu convido para vir aqui à frente. Nós vemos uma geração que se levanta. Pode vir Eduarda, Evelyn, Ana, pode vir Isa. Venham as novas gerações. Uma geração se levanta, um exército se coloca de pé. E eu pergunto, quem vai nos guiar? Quem vai nos incentivar? Será que nós, como Josué, podemos contar com as suas orações
como Moisés? Nós vamos ter agora uma última música. E após essa música, nós vamos orar. Eu vou pedir para o pastor Luiz fazer essa oração. Mas veja, se você precisa de ajuda, esse é o seu exército. Se você quer continuar avançando na missão de Deus, nós somos os seus soldados. Os soldados que erguem a bandeira de Cristo e estão prontos para anunciar que Ele venha, mas enquanto Ele não vem, que nós possamos ir. Vamos ter essa última música. Faça dessa canção também junto à sua oração. Coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida na televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender, meu irmão. Posso até sonhar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. La, 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 mais amor. Haja mais amor. Haja mais amor a começar em mim. Eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor.
Nós vamos pedir a bênção de Deus sobre essa geração que está aqui à frente. Mas antes eu queria parabenizar vocês, porque apesar das lutas e dos desafios que o mundo continuamente apresenta diante do jovem, vocês estão aqui, vocês estão perseverando no caminho do Senhor. Parabéns, continuem assim, façam sempre isso, e vocês vão ser homens e mulheres bem-sucedidos nessa terra e, sobretudo, bem-sucedidos para a eternidade. Enquanto eu ouvia a música, Deus colocou em meu coração organizar para essa oração aqui da seguinte maneira. Eu queria convidar os jovens, crianças, enfim, os mais novos, para nos ajoelharmos lá nos degraus de frente para cá. Os anciãos vêm para cá para cima. Então nós temos 3 níveis aqui onde nós podemos nos ajoelhar. Os jovens lá, aqui no segundo e no terceiro. Eu vou convidar a igreja também para nos ajoelharmos juntos. Os anciãos vão estar aqui à frente, vocês vêm para cá. Quando eu mencionar na oração, nós impomos a nossa mão, nós levantamos a nossa mão sobre eles. Aí você levanta a sua mão num gesto simbólico. Pode ajoelhar aqui no degrau, se organizar aí. Isso. O segundo degrau também, o terceiro degrau também. Até aqui em cima pode ser, se ficar apertado. Ok. Convido a igreja para nos ajoelharmos também. E quando eu falar, levantamos a nossa mão sobre essa geração. Você levanta a sua mão e vamos clamar a bênção de Deus sobre eles. Maravilhoso Deus, bondoso Pai, nós nos prostramos em reverência e adoração a Ti, pois Tu és o Senhor de todo o universo, Tu és a maior autoridade do universo e és também o nosso Salvador. Obrigado porque o Senhor nos tem chamado para andarmos dia após dia em Tua presença. Obrigado pela bênção de termos na nossa igreja uma geração que vai dar continuidade àquilo que está sendo feito, e nós esperamos que seja também a geração que vá concluir a Tua obra nessa terra antes da Tua vinda. Nessa manhã, ao celebrarmos o Dia Mundial do Jovem Adventista, nós queremos Te louvar e agradecer também pela Tua igreja, essa grande família que nos acolhe, todas as raças, tribos, línguas e nações. Somos todos irmãos em Cristo Jesus. Muito obrigado por essa grande bênção. E nesse momento, ao a igreja e nós anciãos aqui à frente, levantarmos a nossa mão sobre esses jovens, nós o fazemos num gesto simbólico, bíblico, suplicando que o Teu Santo Espírito fortaleça a cada um deles. Que o Senhor os abençoe nos desafios acadêmicos, nos desafios do desenvolvimento humano, nos desafios na família, que eles sejam homens e mulheres bem-sucedidos nessa sociedade que vivemos e, sobretudo, que sejam bem-sucedidos para a eternidade. Portanto, habita neles, habita em nós de mais idade, na Tua igreja, que juntos, a força deles com a nossa experiência, nós possamos avançar para a honra e glória do Teu nome e para anunciar que Jesus em breve virá. Toma-os, abençoa-nos a todos, oramos em nome de Jesus. Amém.